A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, a pulseira cor-de-rosa, fala-nos do que aconteceu com um dos presentes que a Carolina recebeu no Natal. Vamos ouvir? A Carolina estava muito feliz com as prendas de Natal que tinha recebido. Ela costumava fazer uma lista de pedidos e depois distribuía-a pela família, sabendo que muitos deles seriam satisfeitos. Pedia coisas pequenas, pois desde sempre os pais e os avós lhe disseram que o que tem mais valor é o carinho, o amor e o que se faz com o coração. Sabia que havia muitas crianças no mundo que não recebiam presentes por várias razões, que passavam por viverem em países em guerra, serem muito pobres ou viverem com pessoas que não gostavam delas. E por isso a Carolina agradecia sempre muito tudo o que lhe davam, mesmo que não gostasse. Nesse ano tinha recebido uma camisola verde alface, a sua cor favorita, muitos livros, um jogo, um tapete de dança e uma pulseira cor-de-rosa, a cor de que ela menos gostava, mas como de costume agradeceu. A Ritinha, a sua maior amiga e colega de escola, era um bocadinho diferente. Só queria prendas muito caras e só aceitava determinadas coisas. Muitas vezes, quando recebia o que não queria, nem agradecia e mostrava uma cara aborrecida. A Carolina, pelo contrário, sentia sempre muita gratidão por tudo o que lhe davam, porque os seus pais tinham dito que o mais importante é sabermos que quem nos dá uma prenda, antes de a comprar, pensa em nós, e isso é mesmo muito bonito. As aulas já tinham começado e as duas amigas estavam no recreio a comer o seu lanche e a conversar sobre as férias. A Carolina contou que a sua casa esteve sempre cheia com muita família que veio passar o Natal e o Ano Novo e foi muito divertido. Ela tinha muitos primos, alguns da sua idade, e todos adoravam estar juntos. A nossa cozinha era o lugar que eu mais gostava, dizia a Carolina com um imenso sorriso no rosto. Eu e a minha prima Sofia éramos as grandes ajudantes. E fizemos um monte de coisas com a minha mãe e as tias Mimi e Tequinha. Partíamos o chocolate para a mousse, moldávamos as bolachas, batíamos a massa dos bolos e depois ajudávamos a decorá-los. Inventámos pizzas saudáveis, fazíamos montes de batidos e punhamos sempre a mesa que adorávamos enfeitar. Normalmente passamos as férias sempre juntas, mas as do Natal, embora sejam curtinhas, são sempre mágicas. Isso não seria nada muito agradável para mim, disse a Ritinha com uma cara enjoada. Detesto estar na cozinha e sempre que tenho que pôr a mesa, a minha mãe diz que falta alguma coisa. Não gosto mesmo nada dessas coisas. A Carolina sorriu. Já conhecia muito bem a sua amiga e sabia que ela gostava mais de sair com os seus pais, ir almoçar ao centro comercial e aproveitar para lhes pedir para comprarem mais umas coisas. Ela tinha tantas coisas e não ligava à maioria delas. Quando o intervalo terminou, voltaram para a aula e a professora disse que lhes queria falar sobre uma situação especial e que precisava muito que todos colaborassem. O que será? Perguntou a Carolina baixinho, que estava sempre pronta para ajudar. Espero que seja uma coisa que não dê muito trabalho, sussurrou a Ritinha, que não gostava assim tanto de fazer coisas que lhe tirassem o tempo. A professora tinha dito que aquela aula seria um bocadinho mais curta e que falaria com eles no fim. Meus queridos, disse a professora quando acabou a matéria do dia, sabem que durante os meses de outubro, novembro e dezembro, a escola organizou um projeto de recolha de alimentos e brinquedos para o bairro das Andorinhas, onde moram pessoas muito pobres e que precisam muito de serem ajudadas. Há lá muitas crianças cujos pais não têm possibilidade de comprar brinquedos. E se não fosse este projeto, passariam o Natal sem terem recebido nada. E por isso estamos todos muito felizes porque vocês e as vossas famílias foram bastante solidários com a ideia. Com a vossa ajuda conseguimos que todas as famílias tivessem um Natal melhor e que cada pessoa tivesse recebido um miminho. As crianças também ficaram felizes com as suas prendas e iremos repetir esta experiência este ano. Só que soubemos ontem que uma das famílias do bairro não recebeu nada porque chegou lá na semana a seguir ao Natal. São pessoas pobres e têm 2 crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 4. Quando soubemos isso, pensei logo que podia contar com vocês.
e disse aos outros professores que, como era só uma família, eu iria resolver este assunto na aula e é por isso que estou a falar convosco, antes de fazer uma pequena reunião com os vossos pais. Tenho a certeza que iremos conseguir arranjar algumas coisas para esta família e alguns brinquedos para as crianças que não receberam nada e precisam dos miminhos. A Carolina ficou, como sempre, muito entusiasmada com a ideia e muito agradecida por poder fazer alguma coisa por essas pessoas. Ela adorava ajudar e toda a sua família era assim também. Olhou de lado para a Ritinha, que parecia muito ausente e pouco interessada no assunto. "Ouviste, Ritinha?" perguntou ela. "Sim", disse a Ritinha, olhando para as suas unhas cor-de-rosa com muito mais interesse. A Carolina chegou a casa e foi logo contar aos pais e ao avô Rui o que a professora Mariana tinha dito na aula. "Depois, a professora irá ter uma reunião convosco, mas queria dar-vos já esta notícia", disse ela, feliz por saber que a sua família era muito solidária e estava sempre pronta a espalhar amor. O avô Rui usava uma expressão que ela adorava. Ele dizia sempre que devemos espalhar todos os dias formas de amor e um dia, nos seus longos passeios, explicou melhor o que era isso. "Então", disse ele, "vamos imaginar um grande círculo que vais dividir em vários setores iguais. Cada setor é uma forma de amor e o conjunto de todos eles é o amor puro. Então, a gentileza, a solidariedade, a caridade, a compaixão, a compreensão, a fraternidade, a inclusão, a simplicidade e a bondade são os vários setores desse grande círculo que é o amor. E claro que a solidariedade estava sempre dentro desse grande círculo, que como uma bússola mágica guiava a vida do avô Rui e todas as pessoas da família da Carolina. Toda a família ficou muito feliz por poder ajudar essas pessoas que viviam com tantas necessidades e começaram a separar algumas coisas para depois poderem levar. A Carolina, como sempre, ajudou a empacotar alguns alimentos e depois foi para o seu quarto. A professora Mariana tinha dito que nessa família havia uma menina da sua idade que não tinha recebido nenhuma prenda e ela também iria contribuir para levar coisas bonitas. Olhou em volta e percebeu que podia oferecer algumas coisas. Embora ela e a mamã fizessem com muita regularidade uma escolha dos seus jogos, livros e brinquedos e dessem os que ela não queria por ser já muito infantis, havia sempre coisas que ela podia partilhar. Comparada com o quarto da Ritinha, que tinha várias caixas, cestos e prateleiras cheias de coisas, o quarto da Carolina estava mesmo muito vazio. "Não é bom acumularmos muitas coisas", dizia a mamã. "Assim, o sol, quando entra pelas janelas, aquece tudo, porque não tem obstáculos." Era o lema da sua mamã, e essa ideia estava sempre presente um pouco por todo lado. A Carolina olhou, separou 2 livros, uma caixa de lápis de cor, uma boneca, e depois ficou a olhar para a pulseira cor-de-rosa que nunca tinha usado. "Será que lhe posso dar esta pulseira?", pensou ela. "Mas foi a Dona Isaura, uma amiga da avó Celeste, que me deu no Natal. Se eu der essa pulseira àquela menina, parece que estou a ser ingrata." E esta ideia começou a rodar na sua cabeça, não tendo chegado a nenhuma conclusão. Os dias passaram e estava a chegar o momento de levarem as coisas à professora Mariana para depois as irem distribuir pela família do bairro das Andorinhas. A mamã, na véspera à noite, juntou tudo num grande saco e perguntou à Carolina: "Meu amor, já tens tudo separado, as coisas que queres partilhar?" Sim, mamã", respondeu ela com alguma hesitação na voz. O avô Rui, que lá tinha ido jantar uma vez mais com a avó Celeste, percebeu que havia alguma coisa que estava a perturbar a sua querida neta e disse: "Carolina, quando acabarmos de jantar, podemos jogar nos teus jogos. Está mesmo a apetecer-me." E piscou-lhe o olho. "Sim, vou", respondeu ela sorrindo, sabendo que o avô Rui queria falar sozinho com ela. Quando terminaram o jantar, a Carolina foi buscar o jogo e sentou-se à volta da mesinha pequena com o avô. "Meu amor", disse o avô Rui enquanto distribuía as cartas, "acho que aí há alguma coisa a perturbar a tua linda cabeça. Podes dizer ao avô ou é um segredo só teu?" "Oh, não, avô", disse ela e contou-lhe o que se passava. Por um lado, tinha ficado muito agradecida porque a Dona Isaura lhe tinha oferecido a pulseira, mas por outro, ela não gostava nada de cor-de-rosa e por isso não pensava usá-la. "O que devo fazer, avô?", perguntou ela, sabendo que o seu avô, como sempre, a iria ajudar. "Então, meu amor, é importante estares grata, porque a Dona Isaura pensou em ti quando te comprou a pulseira e ela gosta mesmo muito de ti. Mas tu não gostas da pulseira e não a vais usar, não é?" "Pois não", disse a Carolina. "Então, não devemos acumular coisas que não usamos e que podem fazer outras pessoas felizes. E por isso, neste caso, acho que deves oferecer a pulseira a essa menina." "Ai, uf, que alívio", disse a Carolina, que no fundo era mesmo isso que ela queria. "Obrigado, avô." "Espera, meu amor, mas eu ainda não terminei." A Carolina por um segundo ficou preocupada. O que será que o avô ainda ia dizer? "Desta vez concordo que dês a pulseira a essa menina, mas para a próxima, quando receberes alguma coisa que não gostes, agradeces muito. Dizes sempre que ficas muito grata, mas podes perguntar com muita gentileza se podes trocar por algo que gostes mais, porque a pessoa que te der só quer que fiques feliz.
Devemos sempre ser verdadeiros com o que sentimos, não é? Sim, avô, disse a Carolina abraçando-o. Para a próxima vez faço isso. Nunca mais me irei esquecer. E foi assim que a pulseira cor-de-rosa acabou por ser oferecida à outra menina e a Carolina esperou que ela gostasse mesmo muito dela e ficasse muito feliz com esse presente. Espero que tenham gostado desta história que nos fala da partilha, da solidariedade e da verdade. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.